E uma que eu fiz recente com um colega no Morning, que eu avalio como muito positivo o trabalho do senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira presta um trabalho muito importante como senador, é bem fiscalizador, vai atrás. Vimos o embate dele aí com o ministro Gilmar Mendes. E teve o relatório da CPI do crime organizado. Eu li, Arthur, o relatório, porque como debatedora, eu preciso estar preparada nos temas ali. Claro, nem sempre nós vamos conseguir relatório de ler CPI é tudo. gigante, deve ter Então, mais de 100 eu páginas isso daí, né? chega a decisão, eu leio, é uma loucura. E aí, o que acontece? A crítica que estavam fazendo ao senador era uma crítica de, não falou sobre crime, não isso, quase desmerecendo, quase não, desmerecendo numa narrativa petista o trabalho dele em defesa de uma nota do ministro Gilmar Mendes sobre ele próprio ser indiciado. Poxa, se você escreve uma nota sobre você ser indiciado, sei lá, mas não me parece que você está fazendo algo imparcial. Você tem um lado, obviamente. E aí um colega no Morning Show vira e começa a criticar o relatório com um discurso. Eu falo, você leu o relatório? Não li. Aí vem o primeiro erro. Se você não leu, não diga que leu. Por quê? Porque a partir do momento em que você diz que leu e não leu, é muito fácil para alguém que lê aquilo tirar algum grau de contradição do que você está dizendo. E eu viro para ele, a Ana Ering até estava nesse dia. Eu viro e falo, então me cita 3 medidas do relatório. 3. Mas quais? Pode escolher. São várias, escolhe a que você quiser. E ele começa, você está usando uma prática do MBL. Eu falo, Sócrates? Aparentemente vocês agora inventaram. Pelo amor de Deus. E aí ele vai se embananando. E ele faz o pior que ele podia fazer. Ele me devolve com a pergunta, você leu e você é contra? Me fala por quê. E eu cito pontos de atenção ali no relatório que eu tinha e menciono para ele. E aí ele fica totalmente sem habilidade de resposta. Claramente vira um corte, não sou de fazer corte, não fiz, mas outras pessoas fizeram. Então, num debate, você precisa também estar ancorado nos pontos que você diz saber ou não. Se você me pergunta, você sabe quem é? Eu só vou responder se eu souber. Óbvio. Porque o maior gatilho contra você que você pode criar é dizer que você leu uma coisa que você não leu, que você sabe uma coisa que você não sabe. Assim é muito fácil puxar uma contradição. Muito bom. Cara, essa que você falou realmente foi muito, muito emblemática. Não sei se a galera tá cansada de avaliar nomes. Eu acho que não, porque a galera tá gostando aqui, a audiência tá crescendo. Nossa. Vamos ver. Maluf. Eu não sei analisar o Maluf. Sim, dos debates que eu acompanhei ali, os embates aqui em São Paulo, tendo a achar que ele é um orador excepcional, mas não um bom debatedor. Eu também, eu tô nessa. Eu não lembro muitos dos debates dele. É que também, os debates daquela época, eles eram outro formato. A galera fumava o em Covas, debate. por exemplo. Covas era um debatedor cara, mais rápido, mais ágil. Montoro, mais rápido, mais ágil. O problema é que o Covas, ele tinha bem aquele estilo PSDB que ele não tinha quase não tinha emoção. Era um cara assim, ele parecia uma calculadora. Parece que você tava pegando um bloco de notas e... beleza. Eu não sei se, por exemplo, Hoje não iria, bem. Eu acho que não funcionaria. Porque se você pegar, por exemplo, o Alckmin era um bom debatedor. Era um bom debatedor. Eu vi os debates dele pro governo de São Paulo, tipo 2006, sei lá quando. Porra, bicho. O que mais destacou o Alckmin naquele segundo turno de 2006 contra o Lula foi o desempenho dele no primeiro turno, que tinha sido mais agressivo. Aí as pessoas viraram pro Alckmin e falaram assim, segundo pessoas ali que eu conheço da lógica de livros. Você tem que ser menos agressivo, você tá batendo muito na questão do mensalão, cuidado. No segundo turno, em muitos momentos, depois do primeiro debate, é quando ele recebe esse feedback, ele vai mais tranquilo. Isso foi um grande problema. Porque na política, muita gente acha, pela forma que se faz política no Brasil, que o debate não pode ser mais duro. Ele tem que ser mais colegas. E aí nós vemos que quando algumas pessoas são mais agressivas, elas tendem muitas vezes a ter um crescimento expressivo em vários momentos da nossa história. Você é um exemplo disso nos debates de São Paulo. Sim. Você teve uma postura que te destacou, porque você era extremamente duro em relação a todos os demais. Cara, às vezes você precisa dar um jeito de chamar atenção sem se perder no show pelo show. Que é o que o Pablo Marçal fez. Exatamente. Eu sempre falo isso. Não tem problema o show, desde que o show servir a uma causa. O show pelo show, uma hora fica vazio, né?
Eu tenho uma visão sobre o caso dos debates aqui de São Paulo, que é o que permitiu ele se destacar, O Pablo, você tá o falando? Pablo, não foi apenas a habilidade retórica de oratória dele, que é acima da média, mas é como as pessoas lidaram com ele. Então, estão tão acostumados a um quadradinho, a coisas muito específicas, que quando ele vem e faz aquilo, a reação é tão extremada, do tipo, uma cadeirada, Sim. que isso potencializa, bater na carteira. Imagina o quão melhor teria sido de inteligência emocional de Guilherme Boulos se ele simplesmente tivesse ignorado o Pablo Marçal com aquela carteira de trabalho. Então, a reação pautou a lógica também de crescimento, atenção. Lá em Nova York, todo mundo fala do Mamdani, né? O Mamdani, isso, o crescimento daquele prefeito socialista de Nova York. Sim. Os debates dele são excepcionais. Sim, Por sim. quê? Porque ele consegue dar respostas objetivas, claras e fazer ataques muito fundamentados a dois nomes principais. Eric Adams, que era prefeito de Nova York, e o outro que estava em primeiro lugar na lógica do Partido Democrata, que já tinha sido governador e prefeito e tinha um monte de escândalo. Então ele consegue fazer invertidas. Viram pra ele e falam assim: você não tem experiência. Ele fala: realmente, eu não tenho experiência nisso, corrupção, nisso, nunca passei por esse problema que o senhor passou. Sim. Então tem toda essa lógica. Ronald Reagan, Eu não sei. Ele era excepcional. bom? Excepcional, assim. Thatcher. A direita, não, Thatcher era tradicionalmente, foda tem mesmo. A Thatcher era debates, assim, debatedores. Meu Deus, a Thatcher Reagan. É. O Reagan, ele consegue usar a idade como algo... Porque falava, você tá muito velho. Ele vira... Não vou deixar constranger o meu adversário da pouca idade dele, pouca experiência, né? Não quero usar... Então, ele transforma Sim. o que é a sua dificuldade em ativo. Foi a mesma coisa que o Mamdani executou em Nova York nessa campanha em vários momentos e foi potencializado por isso. Então, essa habilidade de resposta, de ter emocional, de entender a crítica como um propulsor, por assim dizer, assim, pô, brilhe com a crítica, Sim. também faz um bom debatedor. Muito... Mas Nossa, o Brasil esse tem que você falou foi poucos muito boa, né? debatedores bons, assim, excepcionais. Pietra Bertolazzi. Pietra. Quem é a Pietra? A Pietra, ela ficou uma super católica, que ela usa aquelas roupinhas com aquela golinha, falando que mulher tem que não transar até o casamento, não sei o quê. Não me lembro ela bem. ela debateu... Qual é o Ah, debate eu mais vi um famoso debate dela? Nem sei. recente dela com a Eduarda. Não sei. A Eduarda. E a Pietra, no debate que eu assisti, é uma loira, não é? Bem bonita. Não sei se ela é loira. Acho que não, né? Ela é loira? Então, se Não for sei. ela que tava É que, com a assim, a Pietra Eduarda, ela Bertolazzi, assim, respondeu bem. ela é uma socialite, ela já namorou bastante caras famosos, assim, tipo, a galera conhecia ela porque né, ela sempre esteve na mídia, assim, ó, né, da high society e tal, e aí, de repente, ela virou uma super conservadora, e aí, tipo... Eu acho que estamos na mesma página, essa que estava com a Eduarda. No debate que eu vi contra outras duas mulheres, ela foi bem. Foi bem? Ela foi bem. É... Mas aí, claro, tem um recorte de cada debate aí, mas Sim. nesse ela foi bem. Uma outra muito boa, Ana Campinolo. Ela é boa. Ela consegue inverter as lógicas que colocam pra ela. Ela não parece ter um personagem. Ela parece ser ela e não querer agradar, mas dar as visões dela de uma maneira dura. Sim. Muitas vezes as pessoas preferem personagens pra mulheres, personas menos agressivas. Ela tem uma postura dura, bem, assim, combativa e consegue usar isso muito bem nas respostas, refuta bem. Ela foi no Morning também. Eu não assisti, mas falaram que ela foi meio mal no 30 contra 1. No 30 contra 1 eu não assisti. O dela eu não assisti. Eu não sei. Mas eu não vi também. no Morning, eu a vi debatendo as pautas e fiquei impressionado com a habilidade de resposta dela. Outros cortes, outros momentos que eu a vi debatendo, achei ela Erika muito capaz. Hilton. A Erika Hilton não é uma boa debatedora. Ela é uma boa oradora também. Ela tem habilidades de oratória. Sinceramente, eu acho um dos nomes mais promissores da esquerda hoje em relação a conseguir se comunicar, conseguir falar, furar a bolha. Tanto é que a pauta da escala 6x1 nasce de uma militância dela, que até então o PT não via tanta viabilidade. Então, sendo justa, uma boa oradora, consegue se comunicar, tá sabendo falar com públicos diferentes aí. Sim. Então, ela tem essa habilidade. Fica divando. Ela é uma diva. Ela Ela vai nessa lógica da diva. Tanto que Mas os projetos dela são esses, não sei se você sabe, né? Ela aprovou, tipo, obrigatoriedade de fornecimento de água pra filas de shows. como uma fã da Taylor Swift, eu apoio esse projeto. Inclusive, ela fez... Eu não lembro exatamente agora, mas ela fez alguma comissão...
Eu não lembro exatamente, mas ela chamou, tipo assim, os representantes dos Ah, fãs-clubes de sim! Taylor Swift, não sei o que lá, e chamou, tipo, as empresas de ingresso, um negócio É, assim, tipo me assim. lembro desse requerimento dela, sim, As numa pautas comissão. delas são essas, tipo assim, eu quero divar e quero fazer isso. E Mas é uma boa oradora. Quando vamos para o debate, não vejo como uma boa debatedora. Até porque, naquela situação da Comissão da Mulher, quando há o confronto de outras parlamentares ali que estão criticando ela tá na comissão, a postura dela não é de debate, é emocional, ela se desliga, é extremamente até desnecessária, não responde, sai. Atacou uma deputada, a Júlia Zanata, sim, e aí o Nicolas até no vídeo responde. mandou bem pra caramba, pelo menos E ela é aí mulher de o verdade. Nicolas manda esse, pelo menos a mulher de verdade, você vê que isso afeta. Sim, Então, tem uma questão em ser mais duro num debate, ser mais agressiva, que é, você precisa estar disposto a conseguir responder aquilo. sim, Então, ela levanta, mas ela não fica sim. no parquinho para brincar. Então, isso É. não é uma postura de um bom Eu debatedor. acho que o problema da Erika Hilda, primeiro que assim, ela tem problema Mas é com uma boa plural. oratória. Ela não consegue falar plural, pode reparar. Os vídeos dela assim. Plural. Porque, sei lá, as mulheres daqui, ela erra muito plural, muito. Tipo assim, os problemas daqui não são assim, ela erra muito. E eu acho que ela tem um negócio que é um problema que o Holiday tinha, que ela tá sempre no tom alto. Porque você aqui, Jess Peixoto, tá achando que nós vamos nos calar? Tipo, você tá sempre nesse modo? Você não consegue sentar e trocar uma ideia? Não, cara, eu acho errado que você queira calar as mulheres trans. Sabe, senta e troca uma ideia. Ela tá sempre com a militância ligada no último, no giro máximo. E isso vai cansando as pessoas. Assim, até vou te perguntar isso porque realmente, assim, tendo a ter uma esperança, e não quero que seja auto-engano da minha parte, de que está havendo uma demanda por um aumento de qualidade vamos falar assim, de fazer política de uma forma geral. Eu acho que a política do TikTok, ela chegou no teto. Do tipo, mano, vamos só fazer o show e pá, e militância o tempo todo. E esse teto, claro, você vai ter sempre os adeptos e tal, mas eu acho que chegou no teto. E a galera tá começando a falar assim, tá, tudo bem, mas e que mais? Né? Tô errado, o que que você sente disso? Fala que eu tô certo, por favor, por favor, por favor. Então, eu gosto muito de debate, por isso eu vou discordar. Ai, meu Deus. Não, mas sendo sincera, eu não tenho uma esperança muito grande em relação à forma que a política brasileira funciona, né? E não é nem por causa dos políticos do TikTok ou desses discursos, não. É mais pela ausência de interesse nas pautas principais. Sim, Tem um desinteresse enorme numa discussão sincera, um debate sincero sobre a escala 6x1. Ou sobre pautas como pele da misoginia. Essas questões, elas não avançam em termos de interesse real. Isso me preocupa bastante. Tudo no Brasil é dado como solução lei. É só criminalizar que resolve. Tudo no Brasil é só dar benefício que, beleza, estamos com você. Você tem uma postura das organizações quando o assunto é escala 6x1 e você tem uma postura totalmente diferente quando o assunto é o fim da taxa das blusinhas. Não tem muita coerência interna dentro das lógicas das políticas públicas. Poucos grupos conseguem fugir disso, conseguem apresentar um projeto de país, visão sim, de mundo. E quando a gente olha para, querendo ou não, esses políticos que hoje são bem expressivos nas redes sociais, tem um grupo que consegue se destacar com propostas, vídeos mais longos. O próprio Nicolas, quando nós olhamos os vídeos recentes no fundo preto, são vídeos longos, cheios de dados. Mas, sinceramente, eu acho que as pessoas muitas vezes compartilham por concordarem. sim, Não sim, porque sim, sim. elas olham e pensam, ó, isso aqui eu concordo, muito bom, isso aqui eu reflito sobre. Então tem uma vontade no indivíduo político hoje, para mim, no mundo, mas principalmente no meu país, que é onde eu sou apta a avaliar o meu cotidiano, que é de não refletir sobre os tópicos em questão, porque querem o quê? Querem concordar com a bolha deles. Então, eu faço um exercício que é o seguinte: eu amo discordar, eu amo debater. Se eu tiver numa roda que todo mundo tem uma visão, eu vou me desafiar a ter uma visão diferente. Não porque eu me isento da minha opinião, isso tem muito a ver com o esporte que eu pratico, se é sorteado com uma opinião, mas porque a vida exige discordância. E na forma como o Brasil tá, todo mundo quer ouvir só quem concorda. O 30x1 não é assistido, na maioria das vezes, inteiro. Você vai pegar os cortes, você vai pegar aquele
Sim. espaço, você vai torcer pro seu herói. Então as pessoas não querem discordar, debater, ter visões delas diferentes. Eu não sou obrigada a concordar com ninguém na integralidade. Apenas na nossa política, pessoas cobram. Você tem que concordar com tudo. Eu aposto que você e o Renan Sim. divergem sobre temas. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem você ter críticas, mas no Brasil a política virou futebol. E futebol, você ama seu time, você defende seu Sim. time até o final. Então, isso é um grande problema que não me É, causa muita esperança. A minha esperança e eu quero crer nisso aqui, não é nem que as pessoas estão mais curiosas, porque a geração Z, isso é uma coisa que eu sempre falo, a despeito de ser uma geração que interage menos pessoalmente, tem Sim. diversos problemas, é uma geração mais curiosa. Mas, Eles gostam de nuances, gostam de aprofundar o debate, mas nem é isso que eu acho que seja a questão. Eu acho que as pessoas estão começando a entender uma coisa, finalmente, tomara que elas consigam, que o show não traz resultado. Então, puta, tal cara, mano, falou, mitou pra cima deles, legal, mas não me trouxe resultado nenhum. E eu quero que isso não se transforme no discurso, eu até brinco, que é o discurso Emílio Surita, né? Quer dizer, olha lá, mais um sonhador aí que quando chega lá vai virar mais um. E se transforma num negócio assim, cara, tá bom, já vi que isso aqui é uma merda, tá? Então quem tá trazendo resultado? Eu espero que isso se transforme nisso, cara, porque se não se transformar, meio que não tem o que fazer. A gente fundou um partido calcado nessa esperança, velho. E, mano, nós estamos escrevendo um livro, que é o livro amarelo de propostas. Não tô falando que todo mundo vai ficar curioso por aquilo, mas que pelo menos nos cobrem de, vocês não são os nerds que escreveram uns livros aí com um monte de dado? Então, tá, então qual o benefício real que eu vou ter na minha vida nos próximos 4 anos? Que tomara que seja isso. Porque, cara, eu vejo que as avaliações de governo, elas estão muito pouco ligadas à questão até da própria vida, cara. E antes tinha um pouco disso, hoje não tem mais. Cara, o maior exemplo pra mim é no Rio de Janeiro, o cara contratar show da Lady Gaga, da Madonna e a galera aplaudir. Tipo, mano, porra, você tá tomando tiro na cabeça do Comando Vermelho e você agradece que o cara chamou show, velho. Né? Então é uma dissonância cognitiva muito grande e eu acho que as pessoas estão começando a falar assim, mas peraí, velho. Eu acho que a gente não tem saneamento básico, a gente tá cagando no chão aqui, cara. Eu não sei, eu acho que isso explica um pouco também do crescimento do Renan com discursos tão impopulares. Tipo, ele vai na tua cidade e xinga a tua cidade. E a galera segue ele. eu sou não sei, eu sou cara. de Goiás. No meu caso, ele disse que vai nos devolver o Tocantins. Então, ele foi bem legal Aí, com a ó, tá gente, vendo? né? Populista pra Goiânia. E a galera do Tocantins apoiou. Mas eu entendo, mas discordo que é esse Ai, movimento que me tá joga, acontecendo. tô Arthur, triste, tô triste. sempre foi assim. Sempre foi o show, sempre foi o pão e circo. Pão e circo vem de Roma até eu aqui. sei, As mas, pessoas né? são surpreendidas por esse lado emocional. Tem um Tô interesse triste. muito grande em questões pragmáticas. Então, pensa na eleição para deputado federal. O que ganha? É ideologia ou pragmático? Temos a sensação por nomes como o Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, o Kim Kataguiri, a Erika Hilton, o Boulos, que é a ideologia. Mas não. é. Os outros 30 que vêm nesse voto absurdo do proporcional da forma como funciona no Brasil são pessoas ligadas a pautas do município. Emenda. É o fisiológico que consegue ascender junto nessa pauta. E aí é o cara que vai com a ambulância para a cidade, essa emenda para cá, essa emenda para lá. Mas é que nesse caso, o É o fisiológico. dia a dia. Eu digo assim, é o maior problema do Brasil. Mas neste caso, do que eu tô falando, entre o show e. É que assim. As prioridades precisam voltar pro lugar certo. É isso que você tá... Não, eu digo o seguinte: o cara do fisiológico, ele ainda está querendo um quinhão prático do que ele está votando. Entendeu? Eu acho que o ideológico, ele não quer nem isso. Um cara que vota, por exemplo, no Carlos Bolsonaro para vereador, ele não teve absolutamente nenhuma melhora no Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro não fez absolutamente nada pelo cidadão do Rio de Janeiro. Mas ele vota pela pura ideologia. Eu tô achando que isso tá começando a secar. Claro, nunca vai secar ao ponto de não ter mais. Mas eu espero que seque. E existe uma questão também que é o seguinte: eu acho que existe uma diferença brutal entre o voto de proporcional e o voto de majoritário, que é o seguinte: no proporcional, meio que você vota em quem você acha que merece. E no majoritário, você vota em quem você acha que vai resolver teu problema. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: em 18, não sei se você lembra desse caso, uma mulher, que era do PL, ela deu um tiro e matou um cara na porta de uma escola. Lembro disso, sim. Ela foi tipo, eleita, mas disparada. muito assim. Pô, e ninguém sabia, o 22, ninguém nem lembrava que número que era. O 22 tinha sido o número do Tiririca em 2010. Tipo assim, a galera, não, ela merece. Tá, mas o que ela prepõe? Não sei, ela merece, ela matou o cara. Entendeu?
Eu não sei, cara. Eu não sei se eu tô com. Sei lá, cara. Não sei se eu tô com. Eu não sou otimista. Você está com otimismo, fé. Cara. E eu não sou assim. Eu Eu não não, sou eu naturalmente assim. sou uma realista, eu diria. Eu não quero ser Eu pessimista. sou um pessimista. A política é personalista, na forma como ela Sim. funciona. A matriz dela, na nossa configuração de política no Brasil, é personalista. Não votamos em partido. Até porque os partidos no Brasil não têm identidade, as pautas não são claras. A ideologia no Brasil é muito mais atrelada a figuras que têm a simbologia daquela ideologia na mente das pessoas. Então, quando você olha para o Carlos Bolsonaro, as pessoas estão votando no que o pai dele representa, do que ele representa. Quando a gente olha para Dilma, é o melhor caso disso, porque era uma desconhecida que não tinha uma trajetória. O primeiro cargo de Dilma Rousseff foi Presidente. na política, presidente da República. Olha isso, um case. Como o Lula diz, avisa que é ela. E é ela. E, a partir disso, a ideologia pessoal é transferida para uma outra pessoa. A forma do funcionamento do voto no Brasil, infelizmente, tira a identidade. Nem acho que é tão ideológico, assim, ideológico no sentido de, pô, tá aqui uma cartilha. O que é ser um democrata nos Estados Unidos? Tem uma cartilha. O que é ser um trabalhista no Reino Unido? Tem uma cartilha. Agora, aqui nós tivemos casos como Tabata. Tabata, PDT. Sempre bom lembrar, a Tabata era do PDT. Aí a Tabata no PDT, toda a pauta trabalhista, Brizola, tô dizendo que concordo? Não. Mas tô dizendo que o PDT representaria aqueles aspectos. Ela diverge totalmente de um fechamento de questão, numa opinião que eu tô com ela, tá? Mas assim, pô, é o partido. Em tese, o voto aqui é do partido, não é da pessoa. E aí, temos uma situação que o eleitor fica sem entender o que está acontecendo. Tanto de gente que tá no PL e vota com o governo. Sim. Isso tá acontecendo. É mais do que no o Kassab, que vai ter gente apoiando Lula e gente apoiando Flávio dentro do mesmo partido. E o problema disso é que a nossa lógica das casas de lei, que isso é outra coisa, não é casa do povo, é casa de lei. Elas são partidárias. A cadeira da comissão, isso é outra coisa que as pessoas esquecem. A cadeira da comissão é do partido. Ele indica, ele diz indica, quem ele é o tira, titular, ele põe. Pô, nós vimos isso no caso da CPMI do INSS, quando trocaram lá os membros. O senador Sérgio Moro, ele estava na cadeira do União Brasil, porque antes ele estava no União Brasil. A cadeira vira um jogo ali, o partido vai, tira. Então, é exatamente assim. O que eu não. Eu sou cética. Eu acho que no Brasil, a estrutura partidária sempre será mais forte do que a ideologia. E que partidos, inclusive o que vocês fundaram, eventualmente terá dificuldade de manter essa coerência, tal qual vários outros.